Este é o programa da Rádio Mafrense, programa Jesus o Salvador, o único, cidade de Simplício Mendes, Piauí, Brasil. E eu quero testemunhar aqui alguns milagres que eu já vi Deus operar e fazer para a glória de Deus. Primeiro eu vou ler a palavra Mateus, capítulo 16, versículo 14 até o versículo de número 20. Finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-se em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando eles com o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Amém. Prestaram atenção na leitura? Eu aceitei Jesus, a primeira, glória a Deus, e um certo dia, o meu cunhado e a minha cunhada foram passar o final de ano na minha casa, e foi com eles um cidadão que eles conheceram, novo convertido da igreja. E logo que passou o Natal, Ano Novo, ele adoeceu. E vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Com os 3 meses descobriram que era AIDS. E aí passou uns 3 meses, Deus começou a tocar no meu coração para convidar o pastor para a gente ir lá orar por esse rapaz. E o tempo foi passando, isso foi em janeiro que ele adoeceu, e veio janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, chegou o meio do ano, julho, agosto, setembro, e Deus balançando o meu coração para convidar o pastor para a gente ir lá orar, longe, 50 quilômetros. E Deus foi balançando, balançando, e até que chegou dezembro. Primeira semana de dezembro, um dia de segunda-feira, e ele já estava em casa, um cidadão de uns 1,75 m, 1,80 m, 78 por aí, pesava 35 quilos somente, aidético. A esposa já tinha abandonado, ele estava na casa dos seus pais, e os médicos mandaram para casa para morrer em casa. E ele ainda fazia 2 coisas: ele via e falava, mas ele não conseguia mais nem tomar água de coco. Estava na fase final, mais uma semana no máximo ele teria morrido. E não conseguia mais nem mexer qualquer parte do seu corpo, uma mão, um braço, nada. Do jeito que colocava na cama ele ficava, mas ainda falava e via. Eu convidei o pastor, nós fomos na segunda-feira à noite, porque durante o dia eu trabalhava. Andamos 50 quilômetros, chegamos lá. Foi eu, pastor e um outro irmão. O pastor orou, ungiu,
Ele deu um suor que correu água no corpo dele. Nós fomos embora. Daí 3 dias começou a nascer um caroço na perna dele, do lado, na parte de cima da perna. Ficou do tamanho de uma laranja e depois estourou, saiu de 4 a 5 litros de pus pisado. Resultado, está até hoje lá curado para a glória de Deus. Tem o segundo testemunho, lá na igreja onde eu aceitei Jesus e congreguei de 86 até 2002, Jardim Uberaba, Santo Amaro, São Paulo, próximo ao Shopping Interlagos, 1.200 metros do Shopping Interlagos. Tinha um casal que a esposa dele, antes deles serem crente, adoeceu. Eles não eram crentes, a esposa estava doente, estava no hospital, uma doença que apodrece todo o corpo. E ela estava apodrecendo e ninguém suportava mais aquele odor, aquele mau cheiro. E aquele homem, o esposo dela, fez um voto com Deus, que se Deus curasse a esposa dele, eles iam ser crentes. E Deus curou. E eles foram ser crentes, fiéis a Deus, para a glória de Deus. Tem um outro testemunho, meu filho, com idade de 6 para 7 anos, adoeceu. Levamos para o hospital, e vai daqui, vai dali, ninguém descobria o que o menino tinha. Depois de uns 10 dias, o menino começou a endurecer todo o corpo, ficar paralítico. E com uns 15 dias, mais ou menos, eu fui mais a mãe dele numa vigília. E lá Deus usou o irmão e disse: olha, tal dia pode ir lá no hospital que o menino vai estar de alta. E nós fomos. No dia que o irmão determinou, falou, que Deus falou pelo irmão. Chegamos lá, o menino estava de alta. E o médico fazendo a documentação para dar alta ao menino. Eu pedi para o médico, eu falei com o médico, eu disse: doutor, e aí, descobriram o que o menino tinha? Ele disse: não, nós não conseguimos descobrir, podem agradecer a Deus. Jesus curou, mais um, né? Tem um outro testemunho. Um certo dia, eu fui visitar um cidadão, uma família, e cheguei lá, aquele cidadão começou a falar bem de mim, e eu desconfiei daquele negócio, que ele não era de falar bem de mim. E eu perguntei para ele assim: ei, teu nome? Ele sorriu e disse: meu nome? Eu digo: é, teu nome. Ele disse: meu nome é Belzebu, príncipe dos demônios. Aquele cidadão, aquele pai de família, ele fumava 3,5 maços de cigarro por dia, e todos os dias ele bebia 1 litro de velho barreira, de cachaça. 1 litro. Ele não conseguia mais trabalhar, porque você sabe, quem começa a beber mesmo, viciado todos os dias, quem é viciado em drogas, chega um momento que nem trabalha mais. Mas Jesus liberta de tudo, de vício, de droga, cura doença, alcoólatra, drogados.
Jesus cura todo mundo, Jesus liberta, Jesus perdoa, Jesus renova, Jesus transforma, faz do velho homem uma nova criatura. Aí eu perguntei, digo, teu nome? Aí o Espírito disse, Beelzebu, príncipe das trevas. Aí eu fiz uma oração por aquele cidadão. Quando eu terminei de fazer a oração, quem estava ali naquela casa, estava todo mundo de joelho. Bom, fui para casa, minha casa. No outro dia eu voltei lá e o cidadão disse, olha, eu joguei o cigarro fora, joguei a bebida fora, hoje eu me sinto como se eu tivesse 20 anos de idade. Tinha um peso em cima de mim, saiu, desapareceu. E a esposa dele disse que os demônios ficaram vindo e ia, baixava nele lá e depois dizia, opa, aqui não dá mais para ficar, aqui não é mais meu lugar, não posso mais ficar aqui, deixa eu ir embora. E ia embora. E ele foi para a igreja, aceitou Jesus, passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tem um outro testemunho. O meu filho, um dos meus filhos, pequeno, 1 ano e pouco, talvez não tivesse nem 2 anos, ou era 2 anos, começou com problema de asma. E era noites e noites, ele e a mãe sem dormir. E eu fiz um voto a Deus, de jejuar por ele. O jejum de Jonas. E comecei o jejum. Quando foi no segundo dia à noite, perguntei para a mãe como é que está o menino. Ela disse, tá bom. Tá bom. Mas eu fui até o 3º dia, porque o jejum de Jonas é 3 dias e 3 noites. Deus me deu graça e eu consegui. Não é fácil não. É difícil. É só pela graça, bondade e misericórdia de Jesus. E Jesus curou o menino de tal forma que até ele ficar adolescente nunca mais nem gripou sequer. Então, eu tenho razões para crer em Deus. Tem um outro testemunho que chamaram o pastor para ir orar em uma mulher que estava endemoniada e me convidou para ir com ele. Eu fui. Chegamos lá, expulsava o demônio saía e entrava numa boneca que tinha lá. Expulsava o demônio da boneca, o demônio saía e entrava na mulher. Foi uma luta terrível para expulsar o demônio daquela moça, mas expulsou. Também foi convidar outro testemunho, convidou o pastor para ir orar em uma casa onde a louça, alumínio da casa andava sozinho dentro de casa, saía de um lugar, ia para outro lugar. E de noite ninguém conseguia dormir naquela casa, era gente passando roupa, lavando louça, mexendo em guarda-roupa, arrumando guarda-roupa. E nós fomos lá orar nessa casa. E Deus deu a vitória, acabou o problema. Eu e o pastor. Então, eu tenho razões para crer em Deus. Um outro senhor de idade já avançado, um casal, adoeceu do estômago, câncer. Glória a Deus. E os médicos mandou ele para casa. Disse, não, o senhor pode ir para casa, fica em casa, em paz, porque não tem mais cura, não tem mais jeito. E ele foi para casa. E um certo dia,
Um certo dia ele, tomando café, mas a sua esposa, ele sentiu que Jesus tinha lhe curado ali naquela hora. E ele testemunhou na igreja, fez os exames, não deu mais nada. E viveu ainda bem uns 15 anos ainda. Tudo para a glória de Deus. Jesus cura, Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus renova, Jesus batiza com o Espírito Santo, com fogo, liberta, prepara e conduz para o reino de Deus e salva no dia certo, na hora certa, no momento certo. Fui fazer uma visita na casa de um cidadão, uma outra família, e no final perguntei se queria uma oração. Disse que queria. E nós oramos por aquela família e fomos embora. Uns 3 dias nós voltamos lá. Ele disse: olha, Deus fez um milagre naquela oração. Eu tinha aqui na minha casa um santuário de imagens de escultura. Todos os santos que o senhor imagina, eu tinha aqui na minha casa. E minha esposa, super vaidosa, sabe o que nós fizemos? Eu ajuntei todas aquelas imagens de escultura, coloquei dentro de um saco grandão e coloquei no lixo para o lixeiro levar embora. E minha esposa guardou todas as suas joias, e eles foram para a igreja, aceitaram Jesus e foram para a glória em Jesus. Já eram de idade, uma certa idade, ainda trabalhavam, mas já tinham uma certa idade. Tudo isso é para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A minha filha, a Cristiane, todo mundo aqui em Simplício Mendes conheceu o caso dela. Adoeceu lá em São Paulo, começou sangria. Trouxemos de avião para Teresina. E o tempo passou. Foram orar lá, oraram. Durante o tempo que ela esteve nesse quarto, passou 5 pacientes lá, com ela 6. Os médicos disseram que não dava mais para operar, não tinha mais como. E os 5 pacientes que passaram lá morreram. E ela, a mãe dela, noites e noites lá, sentada numa cadeira, dia, noite, e ela começou a piorar, e começou a sentir dores, e começou a chorar e clamar que não queria morrer, até que eu resolvi fazer um sacrifício por ela. Deus balançava meu coração para fazer, e eu falava com Deus que eu não ia fazer. E Deus balançava meu coração para fazer, e eu falava com Deus que eu não ia fazer. Mas quando eu vi que ia morrer mesmo, aí eu fiz. Está aí para a glória de Deus contando a história. Atualmente mora lá em São Paulo. Minha filha Cristiane, quase todo mundo conhece ela aqui em Simplício Mendes, Piauí. O meu filho Felipe, o caçula, um certo dia de noite, ele tinha 1 ano e meio mais ou menos, se queimou com água fervendo. Ele estava no meu colo, tinha um chá no fogo, o outro tirou o chá e colocou junto de nós. Ele pegou e virou em cima dele o chá. Eu tirei a camisinha dele, correndo instantaneamente, já secou o corpo dele na pele.
A pele já saiu junto, ficou na carne. Foi levado no hospital SUDES lá, 300 metros do Lago 13, Santo Amaro, São Paulo. Foi chorando, voltou chorando, enfaixaram todo o peito dele, colocou no berço o menino chorando. Aí eu me lembrei que eu poderia orar por ele. Me ajoelhei. Livro de São João 11:25. Todo aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Glória a Deus. E orei por um menino, não durou 5 minutos. Jesus curou o menino da queimadura instantaneamente. Nunca mais ele chorou por causa daquela queimadura. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que esse testemunho, estes testemunhos, que eu tenho razões para crer em Deus, sirva para aumentar a vossa fé ou dar fé a vós que não tem. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.